Nos tempos antigos, quando reis poderosos governavam grandes impérios, havia um homem conhecido por sua sabedoria e fé inabalável. Seu nome era Daniel. A história de Daniel na Cova dos Leões é uma das mais inspiradoras da Bíblia, e hoje vamos descobrir como sua fé o ajudou a superar uma das maiores provações de sua vida. Daniel era um dos principais governantes do Império da Babilônia, servindo ao rei Dário. Ele era justo e honesto, e o rei confiava nele para administrar os assuntos do reino. Porém, nem todos estavam felizes com o sucesso de Daniel. Os outros oficiais do reino começaram a sentir inveja. Eles não gostavam de ver Daniel, um estrangeiro, ocupando uma posição tão importante. Esses homens procuraram maneiras de derrubá-lo, mas não conseguiram encontrar falhas no trabalho de Daniel. Então, eles decidiram usar a fé de Daniel contra ele. Sabiam que ele orava ao seu Deus 3 vezes ao dia, e isso se tornou o ponto central de sua trama maliciosa. Os conspiradores se aproximaram do rei Dário e sugeriram uma nova lei. Eles disseram ao rei que, durante 30 dias, ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei. Se alguém desobedecesse, seria jogado na cova dos leões. O rei, sem saber de suas intenções, aprovou o decreto. O decreto foi anunciado por todo o reino. Qualquer um que orasse a um deus ou homem, exceto ao rei Dário, seria jogado aos leões. Agora o plano estava em andamento e os inimigos de Daniel acreditavam que tinham o vencido. Mas Daniel, fiel ao seu Deus, não mudou seus hábitos. Mesmo sabendo do decreto, ele continuou a orar 3 vezes ao dia, como sempre fazia. Ele se ajoelhava diante de sua janela aberta, voltado para Jerusalém, e orava com o coração cheio de fé. Os conspiradores, atentos a cada movimento de Daniel, logo o flagraram orando. Eles correram ao rei Dário, denunciando Daniel por desobedecer a nova lei. Quando o rei soube que Daniel havia quebrado a lei, ficou extremamente triste. Ele gostava muito de Daniel, mas a lei não podia ser revogada. Mesmo contra sua vontade, Dário foi forçado a cumprir o decreto que ele mesmo havia assinado. Sem outra escolha, o rei Dário ordenou que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Ele disse a Daniel: "Que o seu Deus, a quem você serve com tanta fidelidade, o livre." Daniel foi levado para a cova e uma grande pedra foi colocada na entrada. Dentro da cova, Daniel estava cercado por leões famintos, mas naquela noite algo extraordinário aconteceu. Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Daniel passou a noite em paz, protegido por sua fé e pelo poder de Deus. Enquanto isso, o rei Dário não conseguiu dormir. Ele estava preocupado com Daniel e não conseguia tirar sua mente da situação. Ao amanhecer, Dário correu até a cova dos leões e, com voz ansiosa, chamou por Daniel. "Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus o salvou?" De dentro da cova, Daniel respondeu: "Sim, meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal porque sou inocente aos olhos de Deus e também não cometi crime contra o Senhor, ó rei." O rei ficou imensamente feliz ao ouvir a voz de Daniel. Ele ordenou que Daniel fosse retirado imediatamente da cova. Para o espanto de todos, Daniel não tinha sequer um arranhão. Ele havia sido completamente protegido. Vendo o milagre que aconteceu, o rei Dário ordenou que os homens que conspiraram contra Daniel fossem jogados na cova dos leões. Eles, junto com suas famílias, foram devorados antes mesmo de tocarem o fundo da cova. Em seguida, Dário fez um novo decreto. Ele declarou que todos no reino deveriam temer e respeitar o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que livra e salva, que realiza sinais e maravilhas. O rei havia testemunhado o poder de Deus em primeira mão. Depois disso, Daniel continuou a servir no reino com sabedoria e fidelidade. Sua fé em Deus nunca vacilou, e ele viveu uma vida longa e abençoada. A história de Daniel na Cova dos Leões nos mostra o poder da fé e como Deus é fiel
para com aqueles que confiam nele, mesmo nas situações mais difíceis. Assim como Daniel, podemos enfrentar nossas batalhas com coragem, sabendo que Deus sempre cuida de nós. E essa é a grande lição desta história: confiar em Deus, mesmo quando parece que não há saída. Daniel nos ensina que, independentemente dos desafios que enfrentamos, a fé em Deus é nossa maior força. Se confiarmos nele, mesmo em meio a leões da vida, Deus estará conosco e nos protegerá.